Eu sou Sérgio Lopes, eu sou especialista no Banco Itaú, sou especialista em engenharia de software, aqui com um foco muito maior em back-end, brinco com bastante coisa em front-end, Android, porque é Java, minha especialidade é Java, então a gente brinca um pouco com Android aí, com o Java. Trabalho no Itaú já tem... Esse ano está fazendo 24 anos. Eu entrei, tem um bom tempo de estrada, eu tenho um pouquinho mais. Eu acho que eu estou aí na estrada aí com TI desde 1991, 92. A cara não entrega a idade, né? Ainda bem, né? Então, esses são meus contatos pessoais. Então, quem quiser entrar em contato comigo aí, meu LinkedIn, tem um canal no YouTube, tá meio parado, mas está voltando. Que dado a agenda de trabalho, eu tive que dar uma focada no trabalho aqui. E tem meu blog pessoal que eu costumo divulgar, colocar bastante material ali de consulta. E a ideia aqui hoje, gente, é a gente falar sobre ferramentas de assistência de código, tá? O que é isso, né? Na verdade, a gente virar e falar assim, o que é uma ferramenta de assistência de código, o que ela faz, onde vive, o que ela come, em que mundo ela vive e tudo mais. Aliás, quem tiver pergunta, como é que vocês fazem? A pessoa pode me interromper, faz pergunta no final. Para mim, tanto faz. A gente deixou Para mim, bem aberto aqui, inclusive eu até comentei com quem foi chegando um pouquinho antes, que a gente fez até num formato reunião essa apresentação mesmo, até para a gente ter essa troca, né? Para o pessoal conseguir interagir, para ficar um bate-papo bem, perfeito. bem bacana. Então, podem me interromper, pessoal, perguntar, para mim, tanto faz, tá? A gente tira as dúvidas, aquelas que eu tiver resposta, eu coloco aquelas que eu não tiver, eu prometo pesquisar e trazer depois, tá? Então, para a gente começar a falar aqui de ferramenta de assistência de código, a primeira coisa a gente precisa entender qual é o desafio de ser programador, né? O que é ser um desenvolvedor de código, um engenheiro de software hoje em 2024? É muito diferente do 1992 que eu estava lá atrás, é muito diferente dos anos 2000, é muito diferente dos anos 2010, é muito diferente, se duvidar, do 2020, tá? Por quê? Cara, em 1992, naquela época lá, o desenvolvedor era o cara que você deixava na salinha do canto trancada, você jogava comida e uma especificação técnica. Depois de uma semana, com sorte, você abria a porta, trocava o pratinho de comida e ele te dava um código ali pronto. Então, e era basicamente, quando a gente fala assim, era desenvolver um trecho de código, entregar e acabou. Você desenvolveu o próximo trecho de código, acabou. Isso foi mudando. Esse cenário ele foi mudando com o passar dos anos. A gente tem um monte de siglas hoje para designar isso aí. DevOps, DevSecOps, SRE. No fundo, vamos dizer assim, a gente passou a lidar com diversos cenários diferentes. Primeiro, cenário que desafio mudou de todos esses anos. Complexidades de linguagem e sintaxes. Lá atrás, você tinha 2, 3 linguagens. Agora, front-end, então, quando eu comecei com web, lá em idos de 98, 99, o máximo que você tinha de web para fazer era HTML. E aí, agora... Peraí, gente, só um pouquinho. Eu sei. Continua aí. Tem um Bebendo pequeno estudando aqui do meu água. lado. Sem brigar. Voltando. Você... HTML era só fazer um HTML, no máximo que você colocava ali era um JavaScript para fazer o botãozinho ficar de cor diferente, ficar animado e tudo mais. Hoje em dia, front-end ele é um arcabouço completo por si só. Você tem diversas linguagens, React, Angular, você tem nativo, que aí entrou mobile na jogada, eu tenho Android nativo, eu tenho iOS, eu tenho... Depende de Ionic, se você quer fazer tudo junto, você tem Flutter, começa a juntar um monte de coisa. Back-end, então, tudo bem que o Javinha ele vem lá ali desde tempos imemoriais, nos acompanhando ali
junto, mas eu tenho hoje .NET Core, eu tenho Java, eu tenho Rust, eu tenho Go, eu tenho Python, eu tenho PHP. Cada um vai atender um cenário. E às vezes, dependendo do cenário, por exemplo, a gente que está aqui no Itaú, às vezes, por exemplo, eu estou inserido em um cenário que eu começo numa linguagem e termino em outro, porque a jornada está tem duas peças diferentes, foram construídas em duas linguagens diferentes, cada linguagem tem a sua utilidade, por exemplo, aplicações de alta performance, provavelmente eu vou fazer alguma coisa mais próximo de linguagem de máquina ali com um Go, um Rust, do que eu vou fazer em Java, mas dependendo do Java, aí eu tenho que lidar com bugs, eu tenho que lidar com erros, eu tenho que lidar com eficiência e desempenho de código, porque hoje em dia a gente desenvolver lá atrás, cara, eu desenvolvia o código, eu entregava o código, eu pegava o próximo código, eu entregava o código. Como é que subia isso para produção? Tinha um time que subia isso para produção. Como é que tinha? Quem olhava isso? Hoje em dia, o infra virou código. Eu tenho um infra as a code. Você está subindo para a cloud e você é responsável pela infra. Aí você tem que ser responsável pelo quê? Para esse código rodar com eficiência, esse código ter desempenho. Eu tenho que olhar FinOps, por exemplo, se você está ali na cloud, não tem mais aquela conversa de você falar, mas peraí, vou botar ali cloud, eu brinco que eu falo assim, é o computador em outro lugar só. Mas a infra continua existindo, você só não administra ela. Mas erra para você ver. Eu já vi casos aí, o cara deixou uma query rodando num Dynamo aí em looping e foi dormir, acordou no outro dia com 100 mil reais de dívida com a AWS. Basta você não perceber que você está fazendo isso. Então, assim, a própria aplicação, aí você fala assim, eu estou colocando, eu coloco carga K e desempenho, aí você tem que olhar, por exemplo, no caso de Java, olhar desempenho de JVM, como é que vai, aí você começa, eu começo com a minha aplicação Spring, mas eu uso a biblioteca do tal aqui para poder fazer um cache com Guava, aí eu uso a biblioteca X, aí troca a versão do Java, eu preciso ter compatibilidade com esse cara está integrado com outro cara. A nossa complexidade de programar é muito maior hoje do que era lá atrás. Você tem que pensar em escalabilidade, você tem que pensar em manutenção. Quando eu falo manutenção, porque botou o código na rua, ou seja, ele virou produtivo, pode ser, dependendo do meu cenário, pode ser que daqui 6 meses não seja eu que esteja olhando para aquele código novamente, seja meu amiguinho aqui do lado. Ou, como vai acontecer aqui em vários casos aqui, que sou eu colocando a mão no código de alguém para dar uma olhada e falar assim, putz, espera aí, o que eu posso melhorar aqui? Isso aqui tá... Porque ou a pessoa está em outro projeto, ou já não está nem na sua empresa mais. A vulnerabilidade se torna. Então, a colaboração entra junto. Controle de versão. Aí você quer acelerar tempo de desenvolvimento. Eu adoro aquela máxima. Adoro. Do cara que chega ali com o PM no projeto. Aí o cara fala assim: eu vou gastar 2 semanas para fazer teste unitário. Aí o desespero. Todo mundo. Não, 2 semanas de teste unitário. Diminui isso para uma. Falei, parabéns. Falei assim, como é que você acelera esse tipo de coisa? Aí vem mais. Você tem que, agora a gente ganha o bônus. Você tem que documentar. Porque assim, não é você que vai ficar com aquilo. Seu código tem que ser legível. Aí a gente põe dentro do DevOps a palavrinha o SEC. A hora que você põe o SEC ali, eu tenho que olhar segurança. Botei uma API na rua, vamos dizer assim. Olha que legal. Você botou uma API, por exemplo, você subiu lá num Kubernetes da vida, seja EKS, GKS, o AKS, whatever, o KS que você for. Você botou em Kubernetes. A sua API tem que se preocupar com o top 10 do ASP. Você botou o pod num container, você tem que se preocupar com o top 10 do container. E a Kubernetes ainda tem que se preocupar com o top 10 do Kubernetes. O top 30 virou ali, só de segurança para você garantir que você não vai tomar uma fraude, que você não vai tomar uma invasão, que você não vai ter roubo de dados, que a sua aplicação está segura, então você está mitigando o risco. Só ali são 30 pontos para olhar. E ainda mais se você coloca, aí você coloca banco de dados no meio da história, sei lá, tem um Dynamo, um RDS, um MySQL, já tem o top 10 do banco de dados também. Só vai aumentando essa carga ali. E isso, a carga cognitiva em cima da gente que desenvolve se torna muito pesada.
se torna absurdamente pesada, porque assim, é muita coisa para você olhar. Você vai falhar em alguma delas? Provavelmente em várias. E tá tudo bem falhar. Para isso que a gente tem equipes, para um olhar uma coisa, um olhar outra coisa. Mas e se eu tivesse um ferramental que me ajudasse nessa direção? É aqui que entra os assistentes de código. Por quê? São ferramentas que vão fazer o uso da inteligência artificial para auxiliar a gente a produzir código mais rápido, achar erros e bugs mais rápido, melhorar a qualidade de código, olhar esses pontos de segurança, ajudar a automatizar a infra, ajudar a automatizar um monte de processo. Ou seja, são ferramentas que vão nos ajudar a ser mais rápido. Óbvio que tem alguns pontos aqui, que é onde eu entro o segundo no próximo slide aqui. Assim, é uma maravilha, então. Então o IA vai me substituir, eu não preciso mais de desenvolvedor, eu ponho a inteligência artificial, ela vai fazer tudo para mim. O GitHub Copilot faz o código para mim, o Codiga faz a parte da infra ali, eu ponho o Code IA e ele já faz a instrumentação do Datadog para eu poder fazer a observability. Eu preciso do desenvolvedor para quê? Aqui vem o ponto que entra a maior, vamos dizer assim, falácia, talvez de toda da IA. Ela não vai nos substituir. Eu tenho esse estudo aqui, que é da Universidade de Princeton com a Universidade de Chicago. Vou pegar aqui, deixa eu abrir aqui uma. Opa, meu, coisa aberta aqui. Fechando aqui as janelinhas. Aqui. Vamos lá. Só para a gente ver esse conteúdo aqui. Vamos lá. Universidade de Chicago, e talvez acertei aqui. Os caras fizeram um estudo aqui, interessantíssimo aqui, onde eles pegaram, nesse estudo aqui, 2.300 issues do GitHub e jogaram para uma inteligência artificial, falar assim, resolve, corrige. A assertividade foi de apenas 4,8%. Ou seja, ela não consegue resolver problemas complexos ainda. Isso depende do fator humano. Por quê? Eu tenho outros fatores na inteligência artificial que fazem com que nós, desenvolvedores, sejamos úteis. Por exemplo, alucinação de ar é algo muito comum, um cenário muito comum que eu vejo em programação Python. Você começa a programar e você pede sugestão para seja lá, chat GPT, vamos usar o chat GPT como exemplo. Você pede para o chat GPT aqui, te dá um exemplo de como você resolveria tal problema em Python. Eu já vi ele sugerir biblioteca que não existe. Eu já vi ele sugerir trecho de código que não resolve o problema, você fica preso no mesmo lugar. Ou às vezes até depende do jeito que você pergunta, ele não vai resolver. Por exemplo, caso real de um teste aqui. Eu estava desenvolvendo um código aqui, Java. Eu fui fazer eu estava fazendo uma Lambda Function. Aí, um dos métodos da Lambda Function, eu coloquei um search, um search tradicional ali dentro do código. E aí, a hora que eu passei no Sonar, verificação de qualidade de código, no Gate, o Sonar reclamou e falou assim: olha, esse código não está errado, mas esse jeito que você fez, cara, é muito. Assim, ele é obsoleto. Tem jeitos mais performáticos de você fazer se você fazer com o Sonar. Não dá, deu uma diretiva e falou assim: substitui isso aqui por Lambda. Aí eu estava no Java 19, se eu não me engano, quando eu fiz isso. Aí eu cheguei pro chat de GPT e falei assim, cara, pega esse Java 17, lembrei, Java 17. Eu peguei aquele trecho de código, coloquei pro chat GPT e falei assim, ó, faz esse código para mim compatível com Java 17. O que ele me respondeu? A mesma coisa que eu tinha acabado de inserir. Por quê? Porque era compatível com Java 17, aquilo funcionava. O que eu tive que melhorar a pergunta ali para ele, porque eu tive que chegar num ponto e falar para ele assim, ó, reescreva esse método aqui usando lambda function, usando método anônimo, classe genérica, blá 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 blá. Aí ele reescreveu o código
do jeito que eu queria ter atualizado para ter colocado dentro do coisa e melhorar a qualidade ali do meu código. Então, nesse ponto, isso aqui ele nunca vai substituir, pelo menos não agora, vamos dizer assim, não dá para falar nunca, sei lá, daqui 20 anos, como é que vai ser a história, daqui 10 anos, vamos dizer assim, mais perto, mas hoje ele não consegue nos substituir. A gente aqui é se torna ainda uma peça essencial para poder validar que aquilo que a IA está nos trazendo de ajuda é realmente útil. Uma reclamação que eu vejo muito comum, principalmente em desenvolvedores sêniores, que ele fala assim, cara, eu vou colocar aqui um Amazon Q, por exemplo, para me ajudar aqui nas validações de código. Aí o que acontece com o Amazon Q, a hora que você está ali desenvolvendo? Ele te dá sugestões que, dependendo do código que você está fazendo, te atrapalham mais do que ajudam. Aí o sênior fala, não vou usar isso aí, porque me atrapalha mais do que porque está trazendo umas sugestões para mim que eu vou acabar ignorando, eu prefiro usar o próprio autocomplete da IDE ali, por exemplo, do IntelliJ, do Visual Studio ali, para poder funcionar. Isso é real, tá? Então, você vai ter que dosar como é que você usa. E isso ainda depende do fator humano. Só que a partir do momento em que você começa a aprender a dosar como este cara funciona, ele começa a te ajudar a reduzir complexidade de código. Ele começa a trazer sugestões de código e que às vezes não, muitas vezes vão ser eficientes, porque você está ali codificando. Eu adoro aquela. Javeiro sabe do que eu vou falar aqui. Não sei se tem muito Javeiro aqui na sala. Por exemplo, o Javeiro adora usar Lombok para poder falar que eu vou reduzir boilerplate de código. Cara, com inteligência artificial hoje eu não usaria uma biblioteca para fazer isso, que ela fica depois ali me atrapalhando até na própria legibilidade do código. Cara, classe Pojo eu jogo pro GitHub, pro Amazon, pro ChatGPT, ele termina de preencher fazer os getter, setter, hashcode, equals, tudo para mim. Ali, super tranquilo. Isso aí funciona bastante. E às vezes, algumas coisas mais complexas, ele começa a preencher ali para mim, você fala, pera lá. Aí agora eu mudo aquilo que eu preciso, eu ajusto aquilo que eu preciso. Então ele ajuda na procura de bugs e detecção de bugs, tem ferramentas, então isso aumenta a eficiência do teu código, ajuda na compatibilidade e integração de ferramentas, ele dá sugestões de melhorias para refatoração, ajuda a gerar documentação, a gerar PR automático, então ajuda a facilitar o teu trabalho, ajuda bastante em análises de segurança, por exemplo, uma das ferramentas que eu vou falar aqui daqui a pouco, por exemplo, o Amazon Code Whisperer, ela é focada, por exemplo, nas ferramentas da AWS. Aí você está ali codando, passando assim, você chumba, por exemplo, uma credencial de API ou uma credencial da própria AWS do teu código. Na hora que chumba, ela já começa a avisar, isso aqui não é legal não, tira isso aqui do teu código. Isso aqui não é legal não, tira isso aqui do teu código. Não vai me usar uma credencial chumbada aqui, porque na hora que você publicar isso aqui num GitHub público, parabéns. A credencial vazou, você pode ter um ataque ali no cara. Bom, falando de ferramentas agora, vamos começar a falar aqui de ferramentas e começar, por exemplo. Eu pego aqui um comparativo, por exemplo, entre 4 ferramentas, mas eu vou falar de mais. Espera aí, só um pouquinho. Você falou alguma coisa, Henrique? Tá, dá uma pausa aí, então. Ô, Sérgio, aproveitando a sua pausa, você consegue compartilhar aqui no chat o link dessa pesquisa que você apresentou, que você comentou? Mas é claro, peraí, deixa eu copiar aqui, deixa eu pegar do browser aqui. Opa, claro. E depois eu compartilho também o PPT, tá? Beleza, ótimo, obrigada. Boa. Deixa eu só tirar a garrafa d'água daqui, que estava bem na frente de onde fica o chat. Aqui. Boa. Aqui. Ai. Então, uma pessoa estudando em plenas férias, ficou de recuperação. Aí. Faz parte. Faz parte, é a vida. Voltando. Então vamos lá, por exemplo. Comparativo aqui de ferramentas. Por exemplo, ferramentas comuns. Esse comparativo que eu coloco aqui é um quadro comum de ferramentas
para desenvolvimento de código. Eu vou citar umas que são até além de desenvolvimento de código, tá? Por exemplo, 4 que eu costumo citar bastante aqui, que são bem fortes. Por baixo dos panos, todo mundo vai ter o chat GPT, tá? No final do dia, os motores do chat GPT estão em quase todas essas daqui. Mas, por exemplo, eu pego aqui Amazon Code Whisper, GitHub Copilot, Tab9, por exemplo, Pieces for Developers. Não sei se vocês conhecem a maioria delas. Tem, por exemplo, Pieces for Developers é uma que eu acho sensacional, que é uma que você consegue montar o seu próprio. Eu vou falar mais dela aqui para frente. Montar o seu próprio modelo de IA em cima dela e misturar, por exemplo, Gemini da Google com ChatGPT, com Llama da coisa. O que é interessante, por exemplo, o Pieces ele tem uma função que você pode escrever o código no papel, fotografar e ele transforma aquilo em código. Todas elas explicam, por exemplo, você vai pegar ali, quem nunca tomou porrada da vida, como diz o outro, tem que pega código legado de alguém ou de algum projeto que estava lá e fala assim, meu Deus do céu, o que isso aqui faz? Não tem ideia. Joga para esses caras. Ele mastiga e te traduz e fala assim, ó, isso aqui faz isso, faz isso, faz isso. Esses caras fazem sugestão de código, até eu preciso atualizar isso daqui, que é interessante aqui do Code Whisperer, ele fala que faz chamadas através do Amazon Q. O Code Whisperer é a ferramenta de IA, de assistência de código da Amazon. Ela trocou de nome recentemente, tem coisa de meses aí, para Amazon Q. Agora ela é uma suíte chamada Amazon Q. Tem até mais coisas. Né? Por exemplo, a maioria delas cobre bastante linguagens aqui. Por exemplo, Pieces cobre até mais do que as outras aqui. Aqui tem um ponto interessantíssimo, que agora não está ainda coberto aqui na palestra, que é algo que é muito recente, eu ainda nem não consegui testar ainda, mas, por exemplo, se você pega aqui o GitHub, ele fala que ele te dá sugestão de código para Swift, mas quem programa para iOS já você só consegue colocar alguma ferramenta de assistência de código no Xcode via gambiarra, literal. Você instala um plugin, você instala não sei o que lá, você faz umas mandinga louca lá para funcionar. Por quê? Porque a Apple não dá, né, suporte a ferramentas de IA de terceiros na ideia dela. Mas por quê? Porque o óbvio estava claro, né? Se ele não dava suporte é porque um dia ele ia ter o dele. E bingo, não tem coisa aí de um mês e meio, eles anunciaram que agora eu tenho a IA de codificação do Xcode, acho que vai sair agora na próxima versão do Xcode, que eu acho que é 16, 15, acho que está em beta nesse exato momento. Mas, por exemplo, essas ferramentas se integram com a maioria das ideias de desenvolvimento que você tem hoje. JetBrains, Visual Studio Code, as da AWS, por exemplo, são integradas com os produtos da AWS, por exemplo, Cloud9, Lambda Console, o SageMaker, o GitHub ele se conecta no próprio GitHub, mas, por exemplo, na Azure, no Visual Studio Code, no Visual Studio comum, nas ferramentas da JetBrains. Tab9 pega até o Eclipse, velhão. Se alguém ainda usa Eclipse para Java, tá vendo? Esse cara ainda tem suporte aqui dentro do Eclipse. No final do dia, a maioria está rodando a OpenAI Codex. Um principal ponto que você tem aqui de olhar só, é um bom ponto de atenção nesse caso aqui, é a privacidade do teu código, tá? Esses caras aprendem com o quê? Repositórios públicos na, no GitHub, códigos estão publicados. O Code Whisperer, ele aprende também do Code Commit, é o Code Commit o nome? AWS Code... É o Commit, o Builder... Não lembro o nome da ferramenta, mas só repositórios públicos. Parte interessante do GitHub Copilot, tá?
Se o seu repositório é privado, ele não acessa, ele não rouba a informação. Mas se você entrar lá no chat e botar um código seu privado e fizer uma pergunta em cima daquele código, parabéns. Você jogou para a nuvem, você jogou para a inteligência artificial aprender, aquele teu código está público. Tanto que se você olhar, tem casos no começo de código da Samsung que vazou, código de um monte de coisa que vazou. Por quê? Porque a partir do momento que seu código está público, ou você veio numa ferramenta dessa e publicou, a não ser que ela rode num ambiente controlado, enterprise ou fechado, isso está aberto ao mundo. Então, são ferramentas que vão deixar o código que pode ter problema com a tua privacidade de código aí, tá? Então vamos lá, mas vamos falar de ferramenta agora, né? A gente passou muito tempo aqui falando de teoria. Vamos falar um pouquinho de ferramenta. Eu vou começar com a primeira, tá? É a que eu trabalho aqui atualmente na empresa aqui, aonde eu no Itaú aqui, tá? GitHub Copilot, por exemplo. O GitHub Copilot ele não é grátis, ele não tem versão free, mas ele é uma ferramenta muito forte e muito interessante. É uma das que eu mais gosto de trabalhar aqui. Se falar as top 5 aqui, eu vou falar das top 5. Ela é uma ferramenta bem interessante aqui. O custo dela, deixa eu ver se tem aqui, onde é o custo dela aqui. Blá, 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 acho que não tem naqueles, não tem aqui. Ele é free. Aqui, ó. Individual, tá aqui embaixo, aqui, ó. Ele é free se você é estudante. Se você for estudante, você consegue usar o Copilot free. Se você é um desenvolvedor individual, você tem aqui $100 no ano ou $10 mês, aí compensa um pacote anual. Se você vai para o Enterprise aqui, apesar de eles colocar $39 ou $19, na verdade aqui você joga um Contact Sales aqui, você vai fazer. Isso aqui é baseado na quantidade de licenças que você vai comprar, então esse valor pode diminuir bastante, ele pode mudar. Mas ele é uma ferramenta. Nossa, o pricing estava bem aqui, eu não tinha visto. Bem esperto. Ele é uma ferramenta que, fora te dar toda a parte aqui de análise do teu código, ela transpila código, ou seja, eu já fiz esse teste, que nem, por exemplo, de pegar um trecho de código aqui e falar para ela, falar assim, pega esse código em Java aqui e transforma em Python. Ela faz. Pega essa classe inteira aqui do Java, ou do Python, ou da linguagem que você está ali, o .NET, fala assim, me constrói os testes unitários. Isso aqui é uma baita vantagem, porque, por exemplo, a gente perde muito tempo com o teste unitário, aí você pede para construir, e você só precisa revisar os testes unitários, porque, por exemplo, eu já peguei casos aqui que eu pedi fazer, constrói os testes unitários de uma classe Java. Ele construiu em 30 segundos 8 testes que cobriam toda a classe. Maravilhoso. Só que a hora que você olha no detalhe, tinha 2 testes que o final estava assert true igual a true. Ou seja, ele só estava fazendo cobertura de código, ele não estava fazendo teste. Só que ele montou a classe do teste. Era só ter feito corrigir a última linha do teste e falar assim, cara, faz o teste agora, compara o objeto aqui. Não faça só o assert true igual a true. Então, por isso que, de novo, a gente volta para o assunto. Ele não substitui o fator humano, entendeu? Então, eu tenho suporte a várias linguagens, eu tenho sugestão de código, geração de código, integra com IDE. É uma das ferramentas mais fáceis de uso que eu já vi, assim, porque ele integra muito bem com as IDEs e com o próprio GitHub em si. É muito legal você estar logado no teu GitHub, chegar para ele e falar assim, o que faz esse trecho de código aqui para mim? Ou você dá /doc, ele gera todos a documentação daquele. E aí, se ele detecta que é Java, ele gera no formato Javadoc, mas você pode pedir para ele gerar no formato, por exemplo, um Docsaurus. Ele faz. Segunda ferramenta, essa eu uso no meu pessoal, a Amazon Code Whisperer, que na verdade ela se torna agora, eu preciso até atualizar aqui a ferramenta, é o Amazon Q Developer, na verdade, né? Esse cara aqui, ele é muito, mas muito legal. Integra com JetBrains, integra com linha de comando, Visual Studio Code. Parte boa deste cara, free. Se você é desenvolvedor, não importa.
ele é free. Ele dá sugestão de código, ele ajuda a revisar, por exemplo, você tem bibliotecas, ele ajuda a revisar a licença de biblioteca que você está usando, ele faz validação de vulnerabilidade de segurança, por exemplo. Só que se eu estou no free, eu posso fazer só 50 scans no meu projeto por mês. Ah, eu quero mais? Aí você paga. A diferença do free para o grátis é a quantidade de recursos que você pode usar. Mas na maioria dos projetos pessoais que a gente tem ali, dos nós, o free atende muito bem. E esse cara é muito, mas ele é muito legal mesmo. E aí, é a mesma coisa, ele suporta várias linguagens, sugestão de código, ele é otimizado para trabalhar com os produtos da AWS. E ele tem o bônus de fazer varredura de segurança no seu código. Então, isso é legal pra caramba. Outro cara legal aqui é o Coding AI, que também é grátis. Coding AI. Ó, start for free, já começa por aí, ó. O Coding AI, ele ajuda a gerar testes unitários e testes de componente, geração de coisa, de teste. Ele é integrado com o Visual Studio Code para poder validar possíveis bugs ou possíveis erros no seu código. Ele faz análise comportamental do código. Ele faz code review e sugestão do code review. Ele ajuda a procurar bug e corrigir bug. Ele gera autodocumentação do código. Ele faz uma ponte direto, por enquanto eles estão usando no free aqui o motor de 3.5 do chat GPT. Se você pagar, ele já conecta no 4 ou no 4 Turbo. Eu ainda tenho um agente que você instala dele aqui, que automatiza a criação de PR do teu repositório, e ainda tem suporte via comunidade e de graça, entendeu? Aí você quer um enterprise ou alguma coisa mais profissional, você vai colocar aqui, ó. E aí, por exemplo, se precisa ter ali a confidencialidade do seu código, você pode ir para um plano enterprise, que aí ele vai ter uma solução self-hosted, né? Ele vai trazer isso para dentro do seu ambiente ali dentro do cara. É mais um cara bacana para você ter. Mas, cara, detecção de bug, análise de comportamento, geração de teste, automação de pull request, é muita vantagem, assim. Ajuda a acelerar, ajuda a automatizar, ajuda a diminuir a carga cognitiva da nossa vida. Mas legal, quem mais que eu tenho ainda nesse jogo? Tab9, por exemplo. Tab9, ele também ele tem mais ou menos um plano free, porque ele tem o plano dele é $12 por mês, só que ele é free por 90 dias para você testar ele aqui. Esse cara é muito bom, ele é muito legal também. Aí ele te dá agentes para gerar código, gerar teste, gerar documentação, gerar PR. Ele consegue aprender com o seu código. Ele dá recomendação baseado em, por exemplo, eu já vi muito caso aqui, eu já peguei alguns casos de erro aqui, você pega de alucinação de A, volta, por exemplo, ali o caso da, do fator humano, que a pessoa estava procurando lá e a pessoa chegou e virou e falou assim: ah, como é que eu vou fazer aqui para gerar um PDF a partir de um código Java, blá blá blá, Whiskas Sachê, essa coisa toda, né? Aí o cara, ele ofereceu para o cara uma biblioteca que é aquelas bibliotecas que são freemium, né? Que é a hora que você coloca no mundo enterprise você tem que pagar. E aí, o que pode acontecer no cenário, por exemplo, de empresa grande, que você não coloca um troço desse, em 5 minutos tem um advogado da empresa na tua porta falando assim, cara, você está me devendo, você está usando? Então, esse cara aqui, ele consegue olhar e falar assim, cara, peraí, ó, isso que eu estou sugerindo aqui para você tem licença? Não tem. Esse cara consegue fazer filtro de vulnerabilidade de segurança. Então, tá vendo? Tudo isso para ajudar. Tenho também, por exemplo, o Mutable AI. Mesma pegada, Mutable AI.
Multable AI, tá vendo? Você ainda consegue conversar com esse cara. Você tem. Ele não tem um plano free, ele tem um plano que começa com $2. Ele tem uma geração rápida de código, ele faz revisão do código, ele consegue desenhar. Esse cara aqui, ó, que legal, que os outros não têm. Eu tenho a geração de arquitetura de diagrama de arquitetura do projeto. Ele pode ajudar a montar a arquitetura do projeto junto com o IA. O Copilot acho que faz isso também, tá? Eu nunca testei, mas eu já me falaram que dá. Eu tenho, por exemplo, PR, automatização de pull request. Só que esse carinha aqui, ó, se o seu projeto for open source, ele é grátis. Se você botar lá no GitHub e colocar o projeto open source, você pode usar isso aqui no seu projeto e não falar nada. Se o seu projeto não é open source, você começa pagando $2, aí vai nos outros planos aqui que vão adicionando mais coisas no seu projeto. Outro cara que você tem também, que esse aqui. Esse aqui é um carinha interessante para validação de geração de código a partir de linguagem natural. E ainda ele deixa você testar aqui, ó, o que você quer. Mas ele tem gerador de front-end com IA. Ele tem. Ele consegue automatizar a criação de pipeline de CI/CD. Ele consegue gerar automatização de Dockerfile, orquestração de YAML de Kubernetes. Só que esse cara aqui, ele não tem grátis, tá? Ele fala, olha, uma pancada de linguagem, está suportado em diversas linguagens, muito usado na Índia, pelo que eles estão falando aqui, vamos acreditar nele, entendeu? E ele tem ele trabalha com vários modelos aqui fora OpenAI, ó, Hugging Face, o Meta, que é o Llama, mas ele tem até um free aqui, ó. Mas assim, eu tenho um base model que eu só consigo usar 50 créditos. Isso aqui deve gastar rapidinho. Eu nunca testei isso aqui. Mas tá vendo? O resto ele tá tudo aqui, versão community. Mas aí ele tem as versões pagas com muito mais coisa para você utilizar. Mas dá para você começar a brincar no free, ó. Mas provavelmente ele vai começar a cobrar logo depois que você coloca. Deve ser aqueles plano freemium em cima desse cara. Outro cara interessante é o Codiga, por exemplo. O Codiga é um cara legal também, porque ele integra, por exemplo, ele faz parte aqui, ele é integrado com o Datadog. Então, ele consegue usar IA para fazer análise estática do código. Ele consegue. Você consegue customizar a regra de análise. Ele faz análise de segurança. Ele faz code review automatizado. E ele tem geração de código também ali para você. E ele ainda. Você pode configurar aqui. Esse eu acho meio perigoso, mas ele pode configurar. Eu acho que ainda precisa ter o fator. Por exemplo, autofix de vulnerabilidades. Sei lá, por exemplo, num cenário aqui que esse cara está plugado na tua base ali, o cenário clássico ali do mundo javeiro que enfrentou aí no final do ano passado. Foi 2023 ou 2022 que foi o Log4j, que todo mundo teve que mudar a versão do Log4j, porque tinha vulnerabilidade que dava para fazer lookup no LDAP. Esse cara podia te ajudar a fazer esses fix, mas não quer dizer que isso fosse bom, tá? Porque peguei bibliotecas naquela época que a gente foi alterar a aplicação, que a hora que você trocava a versão do Log4j, a aplicação nem buildava mais. Mas aí é outra história. Ele por exemplo, ele vai te ajudar no foco de segurança com top 10 do ASP, avaliar a MITRE, CVS. Então, cara, é muito legal isso daqui, tá vendo? Você tem que usar isso aqui. Você tem também, por exemplo, Replit. Replit é um cara, por exemplo, para você produzir código mais rápido também, ó. E eu tenho aqui também versão que vai desde o free, eu posso criar um workspace, eu tenho um acesso limitado às funcionalidades, mas aí
conforme você vai pagando, você tem acesso a mais vulnerabilidades. E o que você tem aqui? Ó? Eu tenho um chat A básico, eu tenho geração de código, completude de código, eu tenho um debugger com inteligência artificial. O único problema é que você tem uma máquina fraquinha para fazer tudo isso. Aí, você quer mais coisa? A maioria dos serviços é pago. Não tem conversa. Então, vamos voltar lá. Ainda tenho, por exemplo, se usa Salesforce, eu posso usar por dentro da Salesforce, por exemplo, Code T5 e me plugar, por exemplo, no meu ambiente Salesforce e fazer tradução de código de uma linguagem para outra via Salesforce. Ou geração de texto, eu escrevo o que eu quero que o código faça e ele gera. Eu tenho a própria OpenAI que faz isso, que com o OpenAI Codex. Que esse carinha aqui, ele é o, vamos dizer, o cara que começou tudo isso, né? É, é, é a base de todo mundo. Que no fundo, quando você olha ali GitHub Copilot, Amazon Code Whisperer, ou Amazon Q, ou outras ferramentas, no final do dia, a grande maioria vem acabar batendo nesse cara aqui. Esse cara é ele ajuda na completude de código, ajuda com teste, ajuda com um monte de coisa. Óbvio que aquelas ferramentas elas dão uma incrementada com outras funcionalidades que você teria que fazer na mão aqui nesse cara aqui. Então, tem um facilitador ali. Outro cara interessante é o Pieces for Developers. Esse cara aqui, eu gosto de falar bastante dele aqui, porque esse cara aqui, ele é um cara da comunidade. Tá? Você pode instalar, por exemplo, ele tem uma aplicação desktop que você pode instalar, e ele ajuda a traduzir código, validar código, geração de código. E a parte interessante aqui, ó, como você instala ele, você vai trazer ele para dentro do seu ambiente. Esse cara aqui, ele trabalha com o dado de ser privado, seguro. Por quê? Porque você não vai colocar para cloud, não vai colocar para nuvem, não vai colocar. Você tem que trazer aqui e você vai instalar os motores que você quer aqui dentro. Então ele vai fazer tudo dentro desse carinha aqui de maneira local. E aí, ó, por exemplo, ele fala assim, ó, eu tenho aqui, ó, 10 LLMs disponíveis, ó, tá vendo? Ó, eu posso ligar ao Llama, eu posso ligar ao Fio, posso ligar Granite, Gema, Gemini. Ele tem extensão para IDE e dar contexto do código que você está colocando. E a parte interessante disso, se privacidade é um é uma essencial para você, esse é o cara. É o cara que vai te ajudar a, a manter seu dado seguro ali. Tem outros caras que funcionam nessa mesma pegada? Tem, eu vou falar deles ainda. Vamos chegar lá. Então, a Google também tem o dela. A Google tem o Gemini, que é o motor de LLM dela. Mas, por exemplo, se você trabalha com o Google Cloud, assim como a Amazon tem o Amazon Q lá, ou o Code Whisper, para poder focado nas ferramentas da cloud. Então, ali você tem os produtos da AWS ali, e elas têm uma otimização dos produtos da AWS. A Google também tem a do ATI, que é voltada para o ambiente dela. Óbvio que eles vão vender aqui para coisa de vendas, tá? Mas a do ATI aqui da Google, ela é feita para otimizada para os ambientes. Então, se você trabalha com o Google Cloud, este é o cara para você ligar. E provavelmente você vai ter um plano de suporte com a Google Cloud lá. Se você usa, você vai poder utilizar esses caras. Outro cara interessante, na mesma pegada aqui que o Pieces for Developers, é o Stackspot AI da Zup. Esse carinha aqui, qual é a parte legal dele aqui?
Ele tá. Ele já tá liberado. Ah, garoto. Não, esse tem que ter um usuário aqui. Ele já tá liberado aqui no Try for Free. A última vez que eu acessei, ele estava em demo ainda. Qual é o interessante, por exemplo, deste cara aqui do Stackspot AI? A gente usa esse cara no Itaú, tá? Por exemplo, o que tem de interessante nesse cara aqui? Eu me conecto nesse cara e ele aprende a partir do meu código interno e num ambiente totalmente focado meu, assim como o Pieces for Developers. E aí o que ele aprende? Ele aprende com contexto. Por exemplo, no Itaú, o cara não vai. Ele, na maioria dos cenários, ele não desenvolve. Ele não vai lá no Start Spring IO e come, inicia uma aplicação Java. Eu tenho frameworks, eu tenho stacks padrão, que ele começa por stack padrão, porque eu tenho guarda-reios de cloud, eu tenho uma pancada de coisa. Que se eu for colocar num GitHub Copilot, ele não sabe responder. Mas esse cara aqui, ele aprende de dentro e aí ele consegue responder com contexto, né? O contexto do meu negócio inserido dentro dele. Então, esse cara aqui é sensacional. Ele é muito bom para esse cenário. Vou colocar mais uns carinhas aqui que vale a pena mencionar, que estão vindo forte aqui no mercado e chegando aqui. O Cursor. O Cursor aqui, ele é interessante aqui. Ele já está free. Esse cara aqui tá legal. Ele, na verdade, é uma IDE de desenvolvimento linkada com IAs. Então, você consegue desenvolver código por dentro dele, já conectado com o IA. O único triste dele assim é que assim, o free aqui, ó, ele é um trial. 2 semanas, depois disso, você precisa começar a pensar em pagar um plano pago aqui para poder colocar. Mas é um cara interessante aqui para você testar ali para editor de código ali baseado em AI. A IBM está lançando dela aqui agora, está prometendo acho que já tem alguma coisa disponível no mercado, que é o Watson X Code Access. Cara, esse cara aqui ele tem uma coisa bem bacana. Eu ainda não testei de perto, eu quero testar de perto daqui para ver, porque justamente por curiosidade, mas, por exemplo, uma das coisas que ele faz aqui ele pega código COBOL e transforma em Java. Eu fico bem curioso para saber o resultado disso, porque todas as vezes que eu vi alguém tentar fazer algum tradutor de COBOL para Java, ou seja, linguagem estruturada para linguagem orientada a objeto, o resultado é sempre sofrível. Então, mas aqui eles dizem que não, que fica muito bom. Então, e a IBM não brinca em serviço, então eu não duvido que este cara realmente produz algo bem legal. Outro cara bacana nesse mercado aqui, surgindo aqui dentro também, é o Oracle Code Assist, que o assistente de código da Oracle. Esse cara também, assim como o Amazon Q lá, o Code Whisperer, que está focado ali no cenário de Amazon, o Do It AI da Google, que está no cenário da Google Cloud. Esse cara está focado também na Oracle Cloud, óbvio. Então, ele conhece ali todos os membros e peças da Oracle Cloud. Só que ele tem várias otimizações do Java que são bem legais. Por exemplo, tem uma otimização dele que eu acho sensacional desse cara aqui, que fica dentro de um outro produto, chama Oracle Management System, que você pluga o agente disso, pluga o Code Assist nesse agente na IA, e você põe a sua aplicação Java ali para falar para ele, ó, os parâmetros da minha JVM são esses, ele vai ficar algum tempo ali, alguns dias, analisando a tua JVM funcionando, e ele começa, depois de um tempo que ele conseguiu pegar insumos o suficiente, falar assim, putz, se você trocar o algoritmo de garbage collector, se você fizer essa configuração na JVM, colocar isso de memória, trocar CPU para isso, colocar aquilo, sua aplicação vai performar melhor. Ele começa a dar sugestões de performance para o Java dentro
do teu ambiente usando esse cara. Meu, sensacional isso. Nada melhor do que o pai do Java para fazer isso, né? Então, é muito, muito legal esse tipo de ferramenta. Tem uma outra que não consta aqui, que eu preciso atualizar até essa aí. Surgiu agora, é recente, tem um mês e meio, dois, que é o da Apple, que é aí integrado com o Xcode. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Apple IA X. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Xcode, IA Xcode. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho o link aqui. Eles só anunciaram, mas ainda não saiu ainda. Que vai estar ligada aqui ao cenário de você desenvolver aí aplicativos iOS, podendo usar assistência de código com IA e podendo usar IA no código ali, porque agora também eles vão ter bastante IA ali dentro do mundo da Apple. Para resumir, né? A gente colocar aqui tudo isso. Eu gosto de voltar lá no começo, para fechar o resumo aqui. O nosso desafio como desenvolvedor é extremamente complexo. Temos um mundo de coisas para resolver, um mundo de coisas para. Está cada vez ficando mais difícil, porque assim, eu tenho o desafio agora de cloud, daqui a pouco a gente já está falando, tem empresas, conheço cenários, inclusive aqui dentro de multi-cloud, eu estou falando de uma cloud e de outra. Tenho diversos desafios de desempenho, de eficiência. Então, esse tipo de ferramental vai te ajudar pra caramba a diminuir a tua carga cognitiva ali, deixar o trabalho mais chato para IA fazer para você e você poder, no final do dia, se preocupar em qual é o próximo passo do seu produto, qual é o próximo passo do seu software, da sua peça. Então, tem bastante coisa aqui que esse tipo de ferramenta vai te ajudar. Então, e eu falo para vocês que abrace. É a maior dica que eu posso te dar. Isso aqui vai fazer parte, quer dizer, vai não, já faz parte do dia a dia. Você já usa, provavelmente, alguma ferramenta de IA em alguma ferramenta do Office, no teu próprio celular. Use para fazer o teu código, use para ter uma produtividade melhor, use para aprender, use para estudar. Aproveita que isso também é algo que, apesar de estar forte, já tem bastante coisa aqui, de certa forma ainda é embrionário, tem muita coisa que está melhorando, que está surgindo, que está aprendendo, que está colocando. Então, é a chance da gente também estar nesse mundo, estar aprendendo e ver como é que a gente vai usar isso aqui a nosso favor, para a gente ter mais tempo para tomar a nossa cervejinha na beira da praia enquanto o código está rodando lá, né? Porque no final do dia, o que todo mundo quer é isso, é tomar cervejinha na água de coco, vamos falar assim, tomar água de coco na beira da praia, né? E era isso. Show de bola, Sérgio. Muito obrigada pelo seu tempo.